Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje então com alegria o domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, aquilo que cantamos ou que rezamos no Salmo de hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Chegar à Páscoa anual é chegar ao ponto mais alto dos mistérios de nossa fé. Dessa Páscoa anual, isso tudo se desdobra depois em cada Páscoa semanal, ou seja, em cada domingo em que nos encontraremos para celebrar este dia que o Senhor fez para nós. Somos chamados pela Igreja a contemplar os sinais da ressurreição, não só neste dia, mas abre-se para nós agora um tempo de 50 dias do tempo pascal. Se 40 dias caminhamos preparando-nos para as festas pascais, agora abrem-se um novo caminho, o caminho da ressurreição, durante 50 dias até chegarmos à festa de Pentecostes. São 50 dias para que, através de alguns sinais, tenhamos algumas percepções. A primeira delas, o que a ressurreição produz na vida dos apóstolos. O que a ressurreição produz na vida dos discípulos. O que a ressurreição faz com as primeiras comunidades cristãs que vão se formar, que vão se organizar e que vão se desenvolver. Devemos também perceber como eles, os discípulos e aqueles que vão formar as primeiras comunidades cristãs, vão procurar viver, compreender e testemunhar a novidade da ressurreição. O final do Evangelho de hoje nos diz que os discípulos ou os apóstolos ainda precisavam compreender as Escrituras que afirmavam sobre a ressurreição de Jesus. E hoje gostaria de trazer de modo particular 2 sinais que nós encontramos já na oração coleta que rezamos. Quando assim dissemos: ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho, vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Aqui está o primeiro elemento. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, o segundo elemento, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Abristes para nós as portas da vida eterna. Esta é uma grande ou uma primeira novidade. Ou seja, na ressurreição de Cristo, nós não a compreendemos apenas como um elemento terreno. Nós não a compreendemos apenas como um elemento que tem consequências na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Mas a ressurreição, acima de tudo, ela terá uma consequência terrena e uma consequência celeste. Uma consequência daquilo que o Senhor deseja viver com todo ser humano, ou seja,
uma relação eterna. Por isso, nós, no tempo pascal, somos convidados a aprender a crer numa vida além da realidade terrena. Imaginemos um pouco a cabeça dos discípulos. Nunca ninguém havia ressuscitado, a não ser naquela experiência que Jesus ressuscita Lázaro. E aí o que é tudo isso? Como uma novidade, como uma proposta, como um projeto? O que tem com tudo isso? Então, primeiramente, nós vamos entender que a ressurreição é esta abertura para uma eternidade. Nossa vida não se realiza apenas numa realidade terrena. A nossa vida há de se realizar de forma plena na morada do céu. E segundo, quando então renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos à luz da vida. Como dizia, a ressurreição não é um acontecimento apenas na vida de Jesus. Mas como igreja, nós somos chamados a testemunhar o ressuscitado na percepção dos sinais de vida nas atitudes do cristão. Se ressurreição é vida nova, nós acolhemos os sinais da ressurreição. Então a igreja nos convida de modo particular a perceber em cada um daquele que é membro desta igreja como que esta ressurreição se manifesta. É pelo comportamento, é pelo pensamento, é justamente deixar esta experiência da ressurreição transformar-se em frutos dentro de nós. Infelizmente, ontem já nas redes sociais, pessoas que confessaram semana passada já perguntando, terça tem confissão de novo? Dê um tempo para a ressurreição produzir fruto na sua vida. Dê tempo para perceber o que é isso. Senão a gente não vai conseguir, vai viver nesse marasmo de pecado, confissão, pecado, confissão, pecado, confissão. E se pudesse, talvez alguns estariam todos os dias aqui. Não é isso. É perceber de fato como então esta ressurreição produz algo em nós. E quando olhamos um para o outro, vamos perceber. Às vezes algumas atitudes do cristão até espantam. Às vezes isso é mais comum em outras denominações, quando alguém pergunta de qual igreja você é, e aí a gente fala, somos católicos. Nossa, mas católico fazendo isso? No sentido do bem. Então a ressurreição é esta percepção daquilo que foi na vida de Cristo, o que a gente consegue enxergar e assumir em nós, de modo que isso transpire, de modo que isso seja um sinal de que a gente, ao olhar, possa dizer, eu acho que ali tem um católico, eu acho que ali tem um ressuscitado, eu acho que tem ali alguém que celebrou a Páscoa. Então, esta percepção é justamente como a oração diz, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por isso nós teremos a oportunidade durante o tempo pascal, ter na primeira leitura, durante a semana e no domingo, as leituras dos textos dos Atos dos Apóstolos, que vão retratar justamente isso, os impactos, as consequências da ressurreição nas primeiras comunidades. Como que os primeiros cristãos assimilaram isso? Como que eles procuraram viver isso? Então, por isso, os Atos dos Apóstolos
é uma leitura espiritual importante para o tempo pascal, para dizer como é que eu posso viver também esse tempo de graça, esse tempo de vida nova. Neste domingo nós ouvimos na primeira leitura a pregação de Pedro na casa do centurião Cornélio. Em algumas linhas, o apóstolo expõe a vida de Jesus. Desde o batismo de João, lá no início do seu ministério, ele faz o bem em toda parte, até sofrer a morte em Jerusalém. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu-lhe manifestar-se aos discípulos, ouvimos na primeira leitura. O texto da primeira leitura de hoje demonstra para nós o que é a missão apostólica. Depois da ascensão do Senhor, depois da vinda do Espírito Santo, o que cabe aos apóstolos? O que cabe a esta igreja? O que cabe àquele grupo? E é justamente o que Pedro faz hoje. De modo particular, a missão apostólica vai se resumir em transmitir tudo aquilo que Jesus diz e fez para todos os seus ouvintes, de modo que eles pudessem ser conformados à imagem de Cristo, que levou a existência humana a uma realidade incomensurável. Então a igreja vai ter esta missão de dizer aos seus filhos como que a ressurreição se desdobra na nossa vida. Então observemos muito bem, atentamente, os atos dos apóstolos nesses 50 dias. Na segunda leitura, Paulo exorta os colossenses a mirar o que é do alto. Uma vez que o ressuscitado nos reserva as grandes coisas, é inconcebível que uma comunidade ainda fique presa às mesquinharias, ao egoísmo, às divisões entre seus membros, ao apego às coisas terrenas. Paulo dizia isso então à comunidade dos colossenses. Lembrando que as primeiras comunidades eram formadas por pessoas provenientes do judaísmo e do paganismo. Eram convidados então a avançar, eram convidadas a viver um outro estado de espírito. Ontem eu dizia, sentir paixão por tudo isso daqui, sentir amor por tudo isso daqui, sentir-se que cada um que aqui vem é pedra viva e edificante desta igreja. E é isto que Paulo quer nos convidar. Não perder tempo com aquilo que é periférico. Às vezes a gente tem que andar com o extintor do lado, apagando pequenos incêndios, porque falta profundidade, falta espiritualidade. Então, o tempo pascal é esse tempo em que Paulo também nos ajudará a avançar, a querer as coisas do alto. Por fim, queridos, no Evangelho, a cena do túmulo vazio nos conduz ao coração da fé cristã. A certeza de que Deus transforma o que parecia fim em começo. Tudo acontece no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro. A ressurreição não se revela no brilho do dia, mas na penumbra da madrugada. Quando os olhos ainda lutam para enxergar e o coração ainda carrega o peso da noite. É neste ambiente de escuridão que Maria Madalena se levanta e vai ao encontro do Senhor. Ela não compreende, não tem respostas, mas busca. E a fé sempre nasce dessa busca humilde e sincera,
Repito, Maria Madalena não compreende, não tem respostas, mas busca. E a fé sempre nasce dessa busca humilde e sincera. Ao ver o túmulo aberto, Maria corre para avisar Pedro e o discípulo amado. A notícia provoca movimento. A fé pascal é a capacidade de crer que Cristo ressuscitou. Então a fé pascal, ela não é estática. Ela põe em marcha, desperta desejo, faz a vida correr. Os dois discípulos partem juntos, cada um com o seu ritmo e com as suas contradições, mas movidos pelo mesmo espírito ou pelo mesmo impulso, encontrar o Senhor. Um corre mais, outro corre menos. E assim também deve ser a experiência de nossa fé. Nem todos vão correr no mesmo ritmo. Eu compararia esse momento com aquela passagem em que o Senhor diz, um produz 10, outro produz 30, outro produz 60, outro produz 100. Nós às vezes achamos que é bom só aquele que produz 100. No entanto, o seu 100 pode ser o 60, o seu 100 pode ser o 30, o seu 100 pode ser o 10. Um exemplo muito simples, na vida matrimonial de vocês. Um é ligado no 220, não é? O outro no 110 ou um pouco mais a baixa tensão. Não tem que puxar às vezes? Não tem que dar uns gritos de vez em quando em casa? Para chacoalhar, para acordar? É assim. A experiência da fé, ela vai ter um ritmo. E isso é importante na busca pelos discípulos hoje. Essa percepção de qual é o ritmo. Além do ritmo, é saber que eu estou indo ao encontro do Senhor. Esse deve ser o nosso impulso. Ou seja, eu quero, como Maria Madalena, como Pedro, como discípulo amado, encontrar o Senhor. Pedro não entra no túmulo e vê. João entra depois e acredita. Diante do mesmo sinal, cada um tem a sua experiência diferente. Observe, diante do mesmo sinal, cada um tem uma experiência diferente. Isso nos mostra que a fé é caminho pessoal. Deus fala a cada coração de um jeito, com delicadeza, respeitando o tempo de cada discípulo. Há quem observe primeiro, há quem acredite rápido, há quem compreenda depois. O importante é não deixar de entrar no mistério, é não deixar de entrar naquela sepultura. O túmulo vazio, para quem olha com pressa, parece apenas ausência, mas quem olha com amor, transforma-se em sinal. João acredita porque vê que nada está fora do lugar. Os panos dobrados, o sudário posto de lado, tudo aponta para uma saída tranquila, vitoriosa, cheia de autoridade. Deus age sem espetáculo, mas com profundidade. Repito, Deus age sem espetáculo, mas com profundidade. A ressurreição não faz barulho, ela se deixa perceber por quem tem o coração desperto. Sentir que o nosso coração desperta para o anúncio da ressurreição. Também nós temos os nossos túmulos, situações que parecem encerradas, dores que acreditamos definitivas, fracassos que julgamos irreparáveis.
Mas o Evangelho da Páscoa nos ensina que Deus começa justamente ali onde achamos que tudo terminou. Repito, o Evangelho da Páscoa nos ensina que Deus começa justamente ali onde achamos que tudo terminou. Ele abre espaço onde só víamos pedra. Ele cria vida onde enxergávamos morte. Ele faz nascer esperança onde só havia luto. O Evangelho, queridos, termina dizendo que os discípulos ainda não tinham compreendido as Escrituras. Isso nos consola. Ninguém precisa entender completamente para crer. Basta dar o passo, entrar, olhar, deixar-se tocar. A compreensão vem com o tempo. Ontem à noite batizávamos 3 adultos. O ano passado 1, esse ano 3, para o ano que vem tem 5. Acredito que isso vai crescer. De pessoas que então vão compreendendo qual é o seu tempo da fé. Mas a fé, acima de tudo, ela começa agora, no encontro silencioso com Cristo que vence a morte. Desejo a todos um bom itinerário pascal. Creio em Deus Pai,